Obrigada. Boa noite, estamos ao vivo, começando mais uma live, a quinta live da Prefeitura Coletiva do PSOL, Ubatuba. E hoje nós vamos fazer uma live temática em relação à educação. Um tema tão caro para toda a sociedade, para nós professores. E eu, Danube Ivanoff, vou fazer a mediação de mais uma live dessa sobre educação. Eu também sou professora da rede estadual de São Paulo. E, para quem não sabe, a Prefeitura Coletiva de Ubatuba, do PSOL, propõe que a população governe junto com um mandato coletivo. Então, eu agradeço a presença de todos aí que estão online, começando mais uma live. E vamos, então, iniciar e chamar os nossos candidatos aos poucos. Bem-vindo, Bárbara e Marco Aurélio, Cristina Prochaska. Sejam bem-vindos aí. Olá, boa noite a todos. Olá, Hoje boa nós noite. vamos falar de um tema muito importante, né? Um tema que é a educação, essa live temática. E eu queria relembrar, né, para todos que estão participando, que esse vai ser um novo formato, né? Que vai ser um bate-papo a respeito do plano de educação dos candidatos e candidatas à prefeitura coletiva de Ubatuba, nessas eleições municipais. E bem-vindo, Marcelo Rundioli, na urna, né, como nosso prefeito 50. Estava falando aqui, antes de você entrar, né, que nós vamos falar hoje de um tema muito caro a toda a sociedade, né, que é a educação. Então, sejam todos bem-vindos, vocês. Obrigada, Danúbia. Gratidão. O processo E da aí? live de hoje, desculpa te cortar. Não, tudo bem, eu já ia jogar a bola para vocês mesmo. Começando mesmo por você, Bárbara Buch, a nossa co-prefeita do mandato coletivo, que está se empenhando bastante aí nesse plano de educação, em todos os planos, no planos gerais, né? Nós estamos trabalhando todos juntos aí, um grande desafio, né? Num tema muito importante para toda a sociedade, né? Pode se apresentar, Bárbara, e falar suas considerações iniciais aí para a gente. Obrigada, Danúbia. Bom, eu sou a Bárbara Buch, eu sou pedagoga, né, de formação, minha primeira formação lá atrás, em 2006. Eu tenho uma relação com a educação muito forte. Eu escolhi a educação porque sempre eu via a minha mãe falando que só com a educação a gente mudava o país, né? A gente ia ouvindo o Jornal Nacional na época e ela sempre trazia isso, né? Com muita veemência. Também a educação do jeito que está, a educação do Gente, jeito por que está. favor, eu estou participando de uma live. Marcelo, querido. Oi, gente, vamos mutar os microfones. Então, é importante que a gente se lembre que isso minha mãe falava na década de 90 e a gente segue talvez um caminho mais difícil ainda na educação hoje, né? O sucateamento da educação é algo que nos preocupa, é alarmante. E a gente aqui, na verdade, hoje a gente vai fazer uma coisa que eu acho que é muito bonita, que é imaginar uma educação mais humana, mais inclusiva, e que ela não é romântica, ela não é assim, nossa, como seria lindo. Não. Tudo que a gente propõe já existe, tudo que a gente propõe, a gente não está inventando roda, né? Somos pessoas que fazemos parte do sistema educacional, temos muitos professores na nossa construção coletiva, muitas pessoas da cultura, do meio ambiente, que entendem
a importância da educação e como tudo se conecta na educação. Então, esse é um grande desafio, na verdade. Essa primeira live temática, Ser a Educação, foi um desafio que nós colocamos para nós mesmos, porque a gente entende que é um tema que perpassa por todo o nosso plano e que é central, central, central da nossa sociedade. Então, estou ansiosa aqui para a gente começar. Obrigada. Excelente. Bom, para contextualizar aqui a cidade de Ubatuba, nós temos, segundo o último censo escolar do IBGE de 2018, 53 escolas, né, que estão distribuídas entre municipais, estaduais e particulares na nossa cidade, né? E sendo 48 delas de responsabilidade do município, né? Estando em sua grande maioria em áreas urbanas aí e pertencendo a todos os bairros, né, habitáveis da cidade, tirando também as escolinhas de surf a leste, né? Mas as escolas estão de norte a sul, oeste e centro da cidade de Ubatuba, né? Que é uma cidade litorânea. Então, esses são os nossos dados, né? Para iniciar essa live sobre educação, que é importante contextualizar também. Todas as questões numéricas, né, que estão mudando a cada governo, né, tem governo que constrói, tem governo que destrói, né, e como a Bárbara Buch disse, né, nós estamos vivenciando um momento bastante difícil. Então, vamos passar aqui agora para o Marco Aurélio fazer suas considerações iniciais a respeito do tema educação. Boa noite a todos. Eu sou Marco Aurélio Jorge, sou candidato a vice-prefeito de Ubatuba pelo PSOL 50. Apesar de não ter uma formação aí na área de educação, né, ou pedagogia, eu sou terapeuta holístico e eu acredito que alguns saibam, ou de repente poucos desconheçam, mas é uma área pouco reconhecida pelo MEC, apesar de eu dar cursos, né, na minha área como massoterapeuta. Nós tivemos aí a ingressão de algumas das áreas de terapia holística, como a acupuntura e algumas outras demais, que a acupuntura é a mais conhecida pelas pessoas, reconhecida pelo MEC, mas aprisionada aí dentro de condições aí de formação universitária na área da saúde. Então, eu mesmo lecionando na minha área aí, vejo aí uma grande dificuldade aí na saúde, num contexto geral, porque eu preciso, para poder dar o meu curso de massoterapeuta, que as pessoas tenham alguma orientação, né, e diplomação até segundo grau, e conhecimento aí básico na parte de anatomia, que inclusive era para ser colocada pela formação até o segundo grau, mas infelizmente a gente percebe aí que o sucateamento das escolas, num contexto geral pelo país, trazem as pessoas pouco preparadas, né, para poderem ter aí conhecimento e estarem se formando na minha área. E nós temos aí uma diversidade de assuntos, assim, como a gente está adentrando, né, nessa área aí, política, a gente percebe aí a carência e a deficiência dentro do município, com essa geografia aí que dificulta aí acessos e tudo mais. Então vamos ter muitos assuntos aqui para papear aqui entre esses colegas maravilhosos aí que estão aí numa briga conjunta junto comigo aí para tentar fazer a diferença junto com a população, tá? Que a gente conta exclusivamente com vocês, população de Ubatuba, para melhorar essa situação. Passo a fala. Excelente. Seja bem-vinda, candidata a coprefeita do mandato coletivo da Prefeitura Coletiva de Ubatuba, Denise. Você gostaria, então, né, como nós sabemos, os problemas de conexões acontecem, os microfones não mutados também, mas tudo bem, né, a gente vai se adequando.
Denise, como você sabe, né, essa nossa live temática sobre educação, um tema tão caro para nós, né, no município, na estância balneária de Ubatuba, com comunidades rurais, quilombolas, indígenas, caiçaras, né, que dependem muito do município, né? Então, faça suas considerações iniciais sobre educação. Boa noite. Será que ela ouviu? Boa noite. Eu não ouvi muito bem o que a Danúbia falou, mas entendi a palavra considerações sobre a educação. É isso? Tá. Eu quero falar que para a gente que é mãe, a gente sabe que a primeira infância é a mais importante. Então, do 0 até os 7 anos é que forma uma pessoa como um indivíduo, né? Se ele vai ter facilidade em aprender ou não, isso vai depender de como ele vai organizar o pensamento dele. Então, se uma criança ouve histórias, né, ele vai ter imaginação, ele vai ter capacidade de imaginação, e tudo o que é relacionado a isso. Então, essa é a parte fundamental do nosso plano, é cuidar a primeira infância. Excelente. Obrigada, Denise. Marcelo Mundioli, boa noite. Suas considerações iniciais a esse tema tão caro à sociedade de Ubatuba e no geral. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria dar o meu boa noite a todos os meus companheiros de prefeitura coletiva, na qual eu vou estar representando nas urnas. Quando você votar a Prefeitura Coletiva de Ubatuba, você apertar o 50, vai aparecer o rosto do Marcelo. Por quê? Porque na nossa justiça eleitoral ainda não contempla poder aparecer em todos os rostos. Então, o rosto que aparece para o mandato coletivo, para a Prefeitura Coletiva de Ubatuba, é o rosto do Marcelo Mungioli, o número 50. Educação é um instrumento de mudança. E é na escola que nós podemos começar a fazer essa diferença. Vai ser na escola que a gente vai fazer toda a diferença para poder evoluir, para poder avançar, para poder ter uma nova realidade dentro do nosso município, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, dentro da humanidade, entendeu? É na escola. Não tem outro caminho da escola. Lá a gente vai poder fazer a diferença, a gente vai poder plantar sementes, as sementes que vão frutificar no amanhã. E a gente quer a boa semente, a gente quer plantar um bom fruto e que em terra fértil. E exatamente é essa a nossa proposta, plantar frutos numa terra fértil. Todas as propostas que nós estamos fazendo, que vocês vão conhecer hoje aqui, são exatamente para tornar a escola essa terra fértil, entendeu? Onde vão frutificar as boas sementes. Passo a fala para você, Danúbia. Muito bom, muito bem você ter lembrado isso, né, Marcelo? Nós que, relembrando, estamos num grande fragmento de Mata Atlântica, né? Quem sabe os 5 últimos % de Mata Atlântica preservado, né? E o tema educação, ele, na verdade, o que a gente vê aí nessa construção coletiva, né? Que eu também faço parte como professora, como outros professores também fazem parte, como o próprio presidente do partido, que já conduziu uma das lives. Aliás, se vocês quiserem conferir, está na primeira live, né? E muito importante, porque o tema da educação, ele se interliga com o tema da educação, né? Da educação, da alimentação, né? Do turismo, né? Se a gente quer um turismo de base comunitária, a gente tem que educar toda essa sociedade também, né? E tudo mais. Muito bem lembrado. Então, essa transversalidade sempre vai estar presente no plano, pelo que eu observei. E agora, a Cristina Prochaska pode fazer suas considerações iniciais aí sobre esse tema tão riquíssimo.
Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de pedir permissão para entrar na casa de vocês, agradecendo de imediato vocês nos receberem e nos ouvirem. Eu gostaria de citar o Gilberto Freire, quando ele escreve o livro Casagrande e Senzala, e ele coloca dentro daquele livro uma noção básica, assim: o Brasil foi um dos últimos países a sair da escravidão. Nós saímos da escravidão em tempo cronológico há muito pouco tempo. A escravidão que eu digo é a escravidão em todos os sentidos. Inclusive porque a classe dominante, os poderosos, não tem interesse em que o povo se eduque. Porque um povo que é educado, um povo que é minimamente educado, que passa por uma escola, aonde ele vai ter os seus contatos humanos, vai vivenciar o início da sua vida como ser humano, passando por todos os processos, desde uma creche até um segundo grau, ou até uma universidade, para quem pode nesse país, né? O que é muito difícil. A gente ainda vive essa crise de identidade, no sentido de que, com raras exceções, só quem tem grana, quem pode pagar uma escola particular, muitas vezes tem acesso a um nível melhor de conteúdo programático, porque entra governo e sai governo, com algumas exceções, aonde o conteúdo programático de uma escola é uma escola para moldar cabeças, para moldar almas, para moldar atitudes sociais. Então, assim, o que eu acho essencial é que a gente olhe para a educação de uma maneira mais abrangente, mais holística, mais humana, mais inclusiva. E a educação tem que perceber que, né, assim, os educadores e as pessoas que estão no poder, né, no setor público, entendam que quando você faz a programação, né, do que vai ser passado em aula, porque isso é lei, nas escolas municipais, estaduais, até nas escolas particulares, você tem praticamente um roteirinho a ser seguido do que vai ser falado em aula. E a gente tem que pensar que, nesse momento no Brasil, a gente tem um governo que não quer que a gente se eduque, que não quer que o povo se eduque. E aí eu vou terminar dizendo, só para abrir a live, é uma fala um pouco forte, mas é a realidade de Ubatuba. Porque nós temos 40% da população de Ubatuba que vive no nível de pobreza ou abaixo. Então, o Darcy Ribeiro falava uma coisa, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Nós, do PSOL, entendemos o que o professor Darcy Ribeiro diz. É dessa crise na educação, desse momento onde há o desmonte da educação, que nós vamos nos fortalecer e nos reconhecer como povo. É a identidade cultural que ele tanto pregava. É através da identidade de quem nós somos como povo, aqui em Ubatuba, para que a gente passe para os nossos alunos, para os nossos filhos, netos, o que é ser um cidadão de bem, digno, bom. E a nossa luta vai ser que os invisíveis saiam da invisibilidade, que os professores sejam respeitados e que a educação, que as leis que regem o direito à educação funcionem nessa cidade. Esse é o nosso compromisso. Até daqui a pouco. Excelente. Obrigada pela apresentação de todos vocês. E já tem bastante comentários aí, como vocês podem ver na tela, no site, no Facebook
Aliás, aproveitem para compartilhar essa live para todos os cidadãos e cidadãs terem acesso a isso. Lembrando que o PSOL optou e respeitou o distanciamento social na sua campanha eleitoral, né, buscando promover lives, usar dessa tecnologia para acessar a população, né? Lembrando do DDD 50, né, que é a democracia direta digital, né, que é muito importante a gente se apropriar desses recursos da democracia participativa, né? E para lembrar também que hoje tem um padrão diferente, os candidatos e candidatas vão apresentar o que já foi escrito sobre o plano, o que já foi pensado sobre o plano de educação. A live temática é educação. Então já temos bastante perguntas aqui no site, bastante coisas falando, bastante ansiedade, bastante propósito, o pessoal está participando bastante aqui, né? Falando dessas questões do educação e meio ambiente, reciclável, tudo mais, tem bastante questões aqui e comentários, né? E isso vai ser, todos esses comentários, eu acho que vão ser respondidos à medida que esse bate-papo for acontecendo nesses 40 minutos que a gente tem pela frente, que os candidatos, então, vão começar pelos uns 10 pontos principais que a gente conseguiu mais ou menos conversar, né, para apresentar essa live para vocês, né? E aí eu gostaria, candidatos e candidatas, que vocês falassem um pouco aí da ideia do que é esse fundo municipal de educação, né? O que seria essa verba para essa área, se vocês pudessem explicar para os cidadãos e cidadãs como isso funciona, qual é o plano de vocês, o que vocês pensam sobre isso? E aí eu passo a palavra, então, vamos fazer 30 segundos para vocês conseguirem falar, né, já que todo mundo pensou junto, né, para cada um falar um pouco desse tema. Pode ser 30 segundos? Né, ou 1 minuto? A gente pode Um minuto. tentar. Um minuto, pode ser? Podemos Eu acho tentar. que talvez sendo... Eu acho que talvez sendo um bate-papo a gente pode né? deixar um pouco mais solto, né? Um vai entrando Ótimo. no outro, eu acho que está tudo bem. Só para explicar que hoje a ideia é que as perguntas sejam respondidas no chat, né? Para a gente poder explanar um pouco mais cada ponto. Então, o Rodrigo, que é o presidente do PSOL, o professor que construiu o plano com a gente, vai estar no chat respondendo diretamente, tá? É esse formato que a gente pensou para experimentar hoje, depois vocês dão um feedback, digam para nós o que acham, afinal é isso que a gente quer, essa troca com vocês. Enfim, o Fundo Municipal de Cultura, né? Na verdade, o ideal é que cada secretaria tenha o seu próprio fundo municipal, né? Por quê? Porque isso aumenta as possibilidades, amplia as maneiras da gente conseguir verba para essas secretarias, né? E o Fundo Municipal de Educação tem justamente essa função, você conseguir receber doações, entrar em editais de empresas da ONU tal, e conseguir arrecadar mais verba para o município para além dos 26% que hoje a educação recebe, né, do orçamento. E aí, o que eu acho que é muito legal e muito importante a gente dizer é que nós entendemos que para gerir um fundo, a gente precisa de gente capacitada. Ou seja, a gente precisa de gente buscando esses editais. Às vezes, o governo lança editais, o próprio governo federal, porque tem verbas a mais, eles lançam editais. E se a gente não está com o projeto pronto, não tem um fundo pronto para receber, a gente não tem como receber essa verba. E essa verba volta, fica lá no governo federal e não é utilizada. Isso acontece muito. Eu me lembro muito de ouvir muitos gestores que já passaram por aqui falando, putz, a gente não tinha, não tem gente para escrever projeto, não tem gente para captar os recursos. Então, esse é um compromisso aqui. A gente vai olhar muito bem para isso, porque quando a gente fala que falta dinheiro, não falta dinheiro, falta eficiência, falta gente preparada, falta
não falta recurso, falta conhecimento de como gerir e captar esse recurso. Exato, Babi. E uma outra coisa que a gente está implantando no sentido de ter o fundo municipal, não é só na educação, mas a educação é de suma importância. Através do Conselho Municipal de Educação, que existe desde 97, já num governo bem antigo, é o mesmo, desde 97, não mudou a forma de se formar esse conselho e nem o regimento interno do conselho. Então, a formação de um conselho municipal com o seu fundo municipal junto à secretaria faz com que não só a gente consiga trazer mais recursos, como também a gente direcionar esses recursos através da consulta popular, dentro dos conselhos e dentro das coordenadorias que nós vamos propor das escolas. As escolas serem coordenadas, gestionadas, não por um diretor e uma secretaria, mas por um grupo de pessoas interessadas em fazer a gestão do dinheiro público, da educação, que não é pouco, como a Bárbara estava dizendo, que existe e que é mal empregado. Nesse sentido, eu acho que eu expliquei bem a coisa das coordenadorias que nós vamos criar, do Conselho Municipal de Educação e o seu Fundo Municipal de Educação. Isso gera maior transparência e maior democracia nessa gestão. Obrigada. É verdade, Cris. Inclusive, era importante a gente ressaltar aí a necessidade aí de estar fomentando aí nós temos poucas escolas com condição de ter grêmios estudantis, mas é importante a gente estar fortalecendo isso, fortalecendo aí os conselhos, né, regionais, os conselhos das escolas e até mesmo as APMs, né? Essa é uma discussão que a gente estava tendo até esses dias, da dificuldade, né, dessa fomentação, até mesmo porque as escolas públicas, na sua maioria, trabalham com crianças, né, que até seria interessante, dependendo da idade da criança, ela também está se inteirando a respeito desse início de construção do que é um grêmio e tudo mais. Então, tem um trabalho muito legal aí de poder colocar não só os pais, né, que geralmente acabam tendo medo de ir nas reuniões escolares, como estava falando a Denise, né, porque reunião escolar geralmente é para pedir dinheiro para os pais, para o fundo das APM. E tendo esse fundo de educação, esse fundo municipal de educação, isso diminui um pouco o peso de jogar tudo em cima das APMs para os problemas de escola, porque geralmente as APMs acabam tendo que comprar até rolo de papel higiênico para os alunos poderem ter aí um mínimo de estrutura dentro das escolas, e o abandono da Secretaria de Educação, que demora a fazer os repasses de verba e até mesmo demora a estar indo nas escolas, verificando as demandas e as necessidades, né? Então, é muito interessante. Eu acho que a Denise até pode falar um pouquinho mais a respeito desse assunto aí, dos medos maternos e paternos das reuniões escolares. Opa, a Denise caiu. Tá voltando. É um grande problema de conexão de Ubatuba, gente. Em muitos Só para eu explicar pontos para aqui a da turma, cidade. choveu muito aqui hoje. Choveu. Eu fiquei sem luz quase uma hora. Denise, ouviu alguma coisa? Mas fala aí do medo dos pais, Denise. Porque eu só queria complementar uma coisa que o Aurélio falou. Caiu, né? Que é importante. Um dos pontos que nós propomos também no plano porque a gente tem o Conselho Municipal de Educação, né? Que, como a Cristina falou, seria o responsável junto à secretaria por gerir esse fundo. Mas a gente também está propondo a criação de conselhos escolares, né? Ou seja, que cada escola tenha o seu conselho escolar deles. Aliás, os conselhos escolares já existem, a gente precisa
fomentar os conselhos, mas e criar alguns conselhos regionais para que todas as demandas cheguem de uma maneira mais eficiente, mais clara para o Conselho Municipal e para essa gestão do fundo, né? Isso é muito importante. Então, para nós, e aí o Aurélio trouxe a questão dos grêmios estudantis, a gente quer deixar muito claro que essa questão da participação popular, a gente entende que ela começa com 5 anos de idade, né? Assim, 6 anos de idade, né? Ou 7, vamos dizer, no primeiro ano, né? No ensino fundamental, na escola fundamental. Então, é importante isso, a gente ensinar essa ferramenta da democracia, né? O que significa eu poder tomar decisões dentro da minha escola, que é o lugar onde eu vivo, né? Então, por exemplo, votar num grêmio estudantil, ter um grupo que represente, por mais que sejam crianças, a gente entende que quanto mais tempo a gente se relaciona com a democracia, mais força, mais clareza, mais pertencimento a gente vai ter quando a gente tiver 30 anos, 40 anos, né? Então, é nesse sentido que a gente está trazendo a discussão dos grêmios estudantis, desse desejo de fortalecer os grêmios estudantis, né? E especialmente nas 2 escolas de ensino fundamental 2, que nós temos ingerência, né? Que são apenas 2, que é o Tancredo e a escola do Puruba. Denise? Oi, Denise. Eu estava falando do medo dos pais de estarem indo às escolas, participar das reuniões de pais, o povo quer dinheiro. Então, eu queria que você falasse um pouco aí dessa realidade aí dos pais que acabam fugindo das reuniões de pais aí. Eu falo porque eu sou mãe de 2 adolescentes, eu sou mãe de uma criança de 7 anos, e já passei todas essas fases com elas, né? Então, eu sou uma mãe que estou ativa na escola, eu já fui APM, já fui um monte de coisa. E essa APM é contribuição dos pais para ajudar na escola naquilo que não seria obrigação dos pais, seria a prefeitura que tinha que fazer. Mas como é muita burocracia para você arrumar uma torneira, uma privada, um papel higiênico, qualquer coisa que falta, então é preciso fazer uma vaquinha para os pais pagarem esses pequenos reparos, essas reformas, essas coisas pequenas, que às vezes a escola fica sem. A escola já ficou sem papel higiênico, e não pode ficar sem papel higiênico. Então, tudo isso vai recorrendo aos pais, e os pais ficam com aquela impressão que a escola está pedindo dinheiro, que o professor, alguém está querendo se aproveitar deles, quando, na verdade, é uma demanda que não tem para eles, como se não tivesse para quem correr, né? Só que tem, só que o povo não sabe como que tem para recorrer, porque aí acaba que os pais não vão na reunião, né? Que é o que mais precisa, que não se envolvem na escola, e aquilo vai ficando pior ainda, né? E bom, gente, eu acho que se a gente conseguir que esses pais entendam, que vão na escola, que eles escolham os diretores, os coordenadores, que eles se interajam ali, e a gente vai conseguir também, através da nossa democracia digital, que nós vamos implantar isso, né, fazer com que acaba com essa terceirização, acaba com a parte de terceirizar funcionário de limpeza, de tudo, e a gente consegue que esses recursos sejam mandados para a escola, a gente consegue muita coisa, né? E eu, como mãe, é isso que eu espero. E eu estou aproveitando que eu estou com esse espaço aqui para falar, não sei se essa é a parte
não está caindo na internet, acho que a trovoada passou. O que eu queria falar muito era dessa parte das mães crecheiras, as cooperativas de mães, que a gente quer preparar essas mães para... Ai, caí de novo? Estão ouvindo? A gente quer preparar essas mães estamos gostando da fala. Para fazer essas cooperativas. Não tá dando para ouvir nada, né? Tá muito confuso a coisa. Não, tá ruim tá aqui, dando para ouvir. Depois eu falo. Tá dando para Não, ouvir? Bê. Tá bom, tá ótimo. Tá sim. Tá ótimo, pode ir. Continua. Ela caiu. Caiu. Marcelo. Deixa eu aproveitar para falar. essa- Deixa eu aproveitar Por para falar sobre favor. o Fundo Municipal de Educação. Olha, uma das questões da gente ter o Fundo Municipal de Educação, que é importante, depois você volta a falar, hein? Tá, Denise? Deixa eu só fazer essa fala aqui rapidinho. Porque nós temos a questão do imposto de renda. Quem tem imposto de renda a pagar, às vezes, fica pensando, para quem que eu vou... Como eu posso ter uma parcela desse imposto de renda que eu posso passar para os fundos municipais? Entendeu? Fundo para educação, cultura. Ubatuba não tem esse fundo de educação que as pessoas possam repassar diretamente para as escolas, para esse fundo. Esse dinheiro que vai passar para o Fundo Municipal de Educação vai ser gerido pela Secretaria Municipal de Educação e por um conselho e vai ser aplicado diretamente nas escolas, entendeu? Assim como outra coisa que a gente quer fazer mais à frente, e como a gente vai querer, como a Denise estava falando aqui, sobre a eleição direta para os diretores, tudo isso, a participação direta dos professores, dos alunos, dos pais dos alunos, tudo isso, a gente quer que as escolas tenham autonomia financeira. A gente quer dar autonomia para o diretor. A gente quer que ele receba uma parcela mensalmente para poder fazer frente a esses gastos que a Denise falou, que são gastos imediatos. E não tem que pedir para o pai para fazer isso. A Secretaria Municipal de Educação tem dinheiro, entendeu? Tem que dar para a escola poder fazer isso. Para não espantar o pai ou a mãe que fica com medo de ir numa reunião escolar e ser cobrado 2, 3, 5 reais, entendeu? Para fazer uma vaquinha para colocar papel higiênico dentro da escola, que é a obrigação da prefeitura, que é a obrigação do município, deixar a escola perfeita para que os alunos estejam lá apenas para estudar e não tirar dinheiro do pai do aluno. Eu acho isso. Denise, quer continuar a sua explanação? Pode explanar. Estava dando para ouvir, viu, Dê? Continua, você estava falando como mãe agora, como mãe de dois adolescentes e uma criança. Eu acho que é muito importante para que as pessoas vejam o que é essa experiência direta com a escola municipal que você tem. Você tinha começado a falar sobre as mães crecheiras, querida, que é um projeto nosso. Isso, era esse que eu queria falar, das cooperativas de mães, para cuidar dessas crianças, preparar essas mães pedagogicamente para que elas cuidem dessas crianças, temporada, porque a creche também não contempla todos os horários, e nesses horários que a creche não contemplar, a gente tem essas cooperativas de mães preparadas pedagogicamente para cuidar dessas crianças, porque é muito importante a gente atender as crianças bem pequenas, na primeira infância. É nessa idade que elas aprendem a ser indivíduo. Então, a gente tem que preparar as pessoas, né, as mães, para cuidar dos filhos umas das outras e serem preparadas com a pedagogia mesmo, com contação de histórias, com um monte de coisas que vai fazer com que elas aprendam a ser indivíduos, os pequenininhos. Exatamente, é né? importante. É uma coisa que mais ou menos já acontece, né, na verdade, nas comunidades, nas periferias, né? Quando as mães e os pais têm que trabalhar por muitas horas, deixo com a vizinha, deixo com a amiga, daí a mesma mulher recebe. A gente está chamando de mães crecheiras, mas podem ser mulheres que não são mães, que podem participar também, jovens,
né, que poderiam Ou participar pais, também, né? Ou homens exato, que que queiram possam fazer entrar esse dentro papel. dessa cooperativa, né? Mas é uma maneira da gente gerar uma renda para o município importante. O que eu acredito, exato, Diga. porque tem aí também, além de você preparar a pessoa a ser, porque é a realidade do município, né? Quem trabalha aqui sabe que as mães com bebês pequenos ou até a idade escolar de 3 anos, 4 anos, um dos maiores perrengues, uma das maiores dificuldades é encontrar, primeiro, uma creche. Vaga, Segundo, né? às vezes não dá nem para ir para a creche ainda. A mãe tem que voltar ao trabalho quando a criança tem 3, 4 meses. Então, se você dá uma formação para essas mães, ou voluntárias, que não necessariamente sejam mães, para que elas façam esse papel, façam o papel com alguma formação, de primeiros socorros, de alimentação. Então, isso é um projeto super importante e inclusivo, porque ele vai gerar uma renda também, porque cada uma cobra uma coisa, eu sei lugares que cobra 50 por dia, e sei lugares que cobra 100 por mês. Então, talvez a gente ver como é que isso pode fazer de uma forma mais organizada e, principalmente, a gente ter um olhar para essas mães e pais que trabalham, o que fazem com as crianças pequenas. O que fazem? A gente ter esse olhar verdadeiro. Né? Especialmente exatamente durante temporadas numa cidade como a nossa, né? Exato, porque não tem não é assistido isso, né? Feriado, temporada, finais de semana, e nós somos uma cidade turística que tem essa demanda, né? De muitas mães aí, ou pais que moram sozinhos com seus filhos e precisam trabalhar, por nós sermos uma cidade turística, e não tem onde deixar seus filhos. Isso é uma realidade que até é uma ideia horizontal com a escola na rua, né? Exatamente. Casa com a escola na rua. Muito bem, outro e projeto nosso aliás é também. o nosso segundo ponto da live aí, que para vocês falarem o que seria esse programa Escola na Rua, né? Que a gente vê aqui no plano que se interliga a outros espaços, né? Como outras esferas sociais, né? Como a cultura, a questão do meio ambiente, a questão educacional, esportiva, né? E a questão de outros cursos no contraturno, né? Essa coisa da educação ambiental na alta temporada, nos feriados, né? E essa questão do trabalho também, né? Que vocês acabaram de falar, da geração de renda. Então, vocês podem falar um pouco especificamente desse plano. Agora, falta 15 minutos para as 10, tá, gente? A gente vocês falaram bastante aí da verba e tal, foi muito importante, mas vamos tentar acelerar um pouco mais para falar de tudo que vocês escreveram, porque senão não vai dar tempo de falar. Tá certo? Eu vou controlar um pouquinho mais vocês. Eu vou ter que vale avisar a todos aí que estão assistindo a live e um pouco assim, sem entender. A Danúbia conhece todo o plano, tá? Assim como nós vivemos batendo nessa tecla, nós não somos só 5, nós temos uma multidão por trás de nós, de pessoas que conhecem todo o plano e vão participar ativamente, assim como nós queremos que vocês todos venham com a gente participar também. Então, sempre bom a gente bater nessa tecla, porque nós somos um governo democrático, nós vamos trabalhar para vocês. Então, por isso que a Danúbia conhece, a Danúbia poderia ser nossa... Somos muito coprefeitos e coprefeitas, tá? Não somos só 5, não, gente. Mas bora falar da escola na rua para ver se dá tempo, gente. Tá bom. E aí eu vou limitando vocês, porque aí para falar dos outros pontos. Perfeito. A escola na rua é um programa pensado especialmente para o contraturno escolar, justamente pensando nessa questão de pais e mães que trabalham muitas horas, né, e as crianças que ficam sem atividades de tarde. Então, a gente entende que as praças estão muito abandonadas, são espaços que deveriam ser muito melhor utilizados. A gente, às vezes, tem algumas ruas, alguns corredores que poderiam funcionar também para atividades acontecerem. E
Então, a gente entende que a gente pode contratar oficineiros, pessoas de diversas áreas, da cultura, como a Danúbia falou, do meio ambiente, para realizar oficinas e para que os cidadãos e cidadãs que a gente quer criar sejam pessoas complexas, né? E que entendam o seu lugar no mundo. Então, a importância da preservação do meio ambiente, passeios pela cidade. Nossos jovens quase não conhecem a cidade, né? Então, fomentar esses passeios. Tá bom, eu vou deixar um minutinho, alguém vem e complementa. Pronto. Eu gostaria de falar uma coisa que não pode deixar de ser dita, então eu vou dizer logo antes que acabe a live. Para mim, um dos pontos mais importantes é a valorização do professor, da professora, dos auxiliares e dos funcionários públicos da Prefeitura da Educação. A gente tem que ouvir, sai gestão, entra a gestão, fica 4 anos, muda a gestão, muda tudo. A gente tem que ouvir esses profissionais, porque são eles que estão no dia a dia ali com aquelas crianças que às vezes eles seguem por anos. Então a gente precisa ouvir, a gente quer ouvir vocês, diretores, coordenadores, professoras, auxiliares de limpeza, de merenda, que venham conversar com a gente, porque nós temos um monte de ideias. O nosso plano de educação, ele é lindo, e ele não é utópico, ele é de verdade. A gente precisa ouvir vocês. A gente tem que respeitar esse funcionário de carreira que está lá, esse professor, essa professora, porque eles conhecem a realidade do bairro e de cada criança que está ali. Desculpa, e não só valorizar, como melhorar as condições de trabalho, né? Acabar com essa terceirização dentro das escolas públicas, trazer aí as merendeiras, trazer aí os funcionários das escolas para o município mesmo, né? Porque essa terceirização, ela dificulta um pouco essa aproximação e esse trabalho, porque a gente nunca sabe quem serão os profissionais que vão estar ali, né? Existe uma rotatividade justamente por questão da terceirização. Então, é muito importante, né? Assim como quando a gente fala das merendeiras, a gente também pode falar, né, gente, das produções aí orgânicas, né, dos agricultores familiares, da fomentação das merendas de qualidade, nutricionais aí, né? As cargas nutricionais das merendas aí pelos nossos produtores locais. Acabar com a máfia da merenda e usar o que a gente tem de melhor, né? Exato. Isso já vem acontecendo, né, no município. A gente precisa fomentar que tenha mais famílias, né, agricultoras, para que deem conta de todas as merendas do município, né? E a questão dos biscoitos, né, Dê, que a gente falou hoje também, né, de outra cooperativa que poderia se formar, né? Quer falar um pouco? Sim, eu quero falar porque na economia solidária tem muitos grupos, né, empreendimentos solidários de mulheres que fazem que fazem pão artesanal, que faz biscoito artesanal, que faz geleia artesanal, né? O pessoal do Quilombo faz isso, que é uma maravilha, né? E com jussara, eles fazem pão de jussara. Então, é só precisar organizar elas como um empreendimento econômico para que elas possam vender esse pãozinho para merenda, né? Esse pãozinho, essa geleia. E aí sim a gente vai ter biscoitinhos de qualidade. Uma inclusão, né, de toda a sociedade participando aí na educação. Exatamente. Marcelo, e falando em inclusão, nós temos com o Marcelo aí a história da inclusão aí dentro dos municípios com as pessoas especiais. Isso que eu queria pedir ao Marcelo. Exatamente. Deixa eu falar para vocês eu passei um período na Itália estudando exatamente a escola da Itália e como ela inclui os portadores de necessidades especiais. Foi uma experiência muito interessante para mim e eu quero trazer
quer dizer, tu quer trazer essa experiência para cá, para Ubatuba, e ela é factível, não tem nada de complicado, não, é só vontade política e fazer, entendeu? Primeiro de tudo, a gente vai colocar uma equipe multidisciplinar para apoiar o professorado, porque é impossível para o professorado hoje dar conta dos alunos todos que tem e apoiar essas pessoas que são portadoras de necessidades especiais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar programas específicos para cada uma dessas crianças, entendeu? E a gente vai fazer isso. Primeiro, fazer um diagnóstico precoce, para poder tratar precocemente. Quanto mais rápido você descobre o problema que essa criança tem, mais ela vai evoluir, mais ela vai ser um adulto, sabe, colocado dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, vamos lá. Vamos ter um neuro, vamos ter psiquiatra, vamos ter psicopedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e, principalmente, mediadores. Cada criança vai ter um mediador. A gente sabe a dificuldade que tem. Vamos lá, a gente não precisa falar do... Hoje, a gente tem dificuldades de aprendizado também, muito fortes, sabe? São os hiperativos, são os déficits de atenção, são os disléxicos. Tudo isso precisa de atenção da nossa Secretaria Municipal de Educação. E é isso que nós vamos fazer, dar atenção a esses alunos. A gente vai começar com alguns projetos piloto, lógico, e depois vamos espalhando por todo o município essa ideia, essa semente, entendeu? E vamos espalhando por todo o município. Vamos começar com um projeto piloto. Desse projeto piloto, vamos espalhar para 5 regiões. E depois vamos implantando, com o tempo, em todas as escolas do município. Marcelo, dá para fazer até parceria com a PAI, né? Não, já está na lei de inclusão. Está na lei de inclusão. É só seguir a lei, não tem que inventar roda, né, Marcelo? Não, e tem dinheiro para isso, gente. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, professores, nós queremos pagar hora atividade. Nós queremos pagar hora atividade, que é importante. O professor faz plano de aula, o professor fica elaborando tudo, corrigindo prova, não recebe por isso. Tem que receber, entendeu? O professor tem que ser bem pago. Essa é uma verdade. O que acontece hoje é que, como o nosso ministro da Educação falou, olha a fala, que só é... Nossa, não. Não, desculpe. Que colocaram lá. Colocaram lá. Dizer que o cara não conseguiu ser nada foi ser professor. Que isso? É a dedicação que essas pessoas têm. Sabe? O amor que essas pessoas têm. Tem que ser remunerado, muito bem remunerado. Aqui em Ubatuba, no nosso governo, vão ser bem remunerados. E também precisamos lembrar, né, Marcelo, que... Oi? Não, Fala, depois você pode fazer sua complementação. Só para que falta 5 minutos para a aula acabar, tá, gente? E vocês contemplaram bastante o plano. Nossa, a gente falou de vocês... 3, 4 coisas só. Mas contemplaram até... Que legal, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho... Queria que vocês falassem um pouquinho da questão que a gente pensou também juntos, dos cursinhos populares, né? Que é para a juventude, Perfeito. Aí que vocês falaram já de creche, das mães e tal. Então, é muito importante também, né? Essa coisa do ingresso à universidade, de dar a igualdade de oportunidade, né? E qual é o papel da prefeitura em fomentar que os alunos das escolas públicas, né? Municipais, estaduais também, né? Que está dentro do município, possam acessar cursinhos populares para acessar a universidade. É isso, né? Mas aí professora, você já falou, nós vamos implementar isso. Na verdade, temos 4 minutos para as considerações finais, então, pode ser? Posso só falar, só complementando sua fala, nas 5 regiões nós vamos implantar cursinhos populares, exatamente para reforçar esses alunos que vão fazer Enem, que vão fazer vestibular, para estarem prontos, exatamente, para a gente reforçar para que eles possam galgar mais esse degrau. Nas 5 subprefeituras. A gente tem tempo ainda para uma fala? Eu acho que tem uma fala importante aqui que é muito cara para nós todos.
Como a gente começou um pouquinho depois, a gente tem uns 6 minutos então, tá bom? Para não extrapolar muito, já são 10 horas da noite, tem muito trabalho amanhã também, né? O nosso empenho no nós temos umas propostas lindas para o contraturno escolar, que é fundamental nessa cidade. Porque aqui, como tem muita gente para pouca escola, os alunos têm 3 horas de aula. Como assim? Daí mandam a criança para casa, sem assistência, muitas vezes, de um pai, de uma mãe, de uma avó. Então, nós vamos implementar, isso é palavra dada, o contraturno escolar. E nós temos várias ideias maravilhosas para o contraturno escolar. Os jovens de Ubatuba que estiverem nos ouvindo, ou as mães, pais, vai ser muito bacana. Vai ter aulas, cursos de muita coisa. O seu filho não vai ficar na rua, não vai ficar em casa vendo televisão, jogando videogame, só se você quiser. Mas nós vamos oferecer muitas coisas no contraturno escolar. Sim, lembrando que é isso, né, Cris? Eu acho que a nossa construção coletiva, ela foi feita especialmente, eu diria, por professores, artistas, ambientalistas, biólogos, né? Que são justamente as pessoas que estão sedentas por trabalhar junto com os jovens do município, né? Por levar suas paixões, né? Então, justamente, o plano tá muito lindo mesmo. Eu também tenho muito carinho pelo nosso plano de educação. É isso, eu acho que essa foi uma primeira live da educação, né? Esse tema de educação. Com certeza. E quando a gente for falar de cultura, a gente vai falar de educação. Quando a gente for falar de meio ambiente, a gente vai falar de educação. Quando a gente for falar de segurança, a gente Relação, né? Então, assim, com certeza... A educação é a fundação de tudo, né, Babi? Exato. A gente vai dar conta de explanar o nosso plano. Enfim, para mim foi muito gostoso hoje, foi muito legal a gente poder conversar um pouco mais, né? Parecia uma reunião nossa. Então, é isso, foi um prazer. Obrigada por terem assistido a gente mais uma vez. Obrigada pelos comentários que a gente, infelizmente, não consegue ver aqui, mas depois a gente vai olhar tudo. Eu espero que o Rodrigo tenha conseguido responder, dar conta de responder todo mundo, tadinho, tá lá trabalhando. E agradecer, então, o Rodrigo Góes e o Rodrigo Caldeira, que estão aqui na produção, agradecer a Danúbia e todo mundo que está junto com a gente, dando tudo que pode. E as nossas famílias, né, que estão dando uma força para nós, que estão segurando a nossa onda, que estão aguentando as nossas ausências. Muito amor para vocês. Bom, Eu queria me despedir dizendo que... Ai, perdão, Marco, vai, meu amor. Não, pode se despedir primeiro, Cris. Pode ir, Cris. Eu quero me despedir desejando que quem nos assistiu e de alguma forma se sentiu bem conosco, com o que a gente está propondo, vejam só a política que está sendo feita na cidade, deem uma olhada no que está sendo apresentado. Nós somos pessoas que estamos aqui por amor, por dedicação, por vontade de ter um mundo melhor, de verdade, e o que a gente está apresentando não é utopia. Vem com a gente, por favor, nos ajude a divulgar esse trabalho. Um beijo no coração e obrigada pela permissão de entrar na casa de vocês. Beijo, turma, beijo, Rodrigos, beijos a todos que nos ajudam, Maurício Jorge, beijão, todo mundo que nos ajuda. Gente, aproveita a Dê antes que ela caia para falar. Fala, Dê. Hoje está difícil. Dê, se despede de nós, então, porque a live já está acabando. Denise. Ou pode ser o Marcelo, então, enquanto ela vai... Deixa eu falar aqui, então, só um pouquinho sobre... nós, na verdade, queremos trazer essa semente para o solo fértil, como eu tinha dito anteriormente.
a gente quer a valorização do professor, a gente quer a valorização da escola, a gente quer uma mudança de atitude, entendeu? Uma mudança de mentalidade. A gente quer sair do individualismo, entendeu? Do sistema predatório para o coletivismo, para o companheirismo, para que as pessoas saibam participar, saibam discutir com amor e não mais com a violência. A gente quer implantar uma cultura de paz, a gente quer outro mundo. E esse mundo é possível, entendeu? Eu sonho como todos aqui sonham, e quando a gente sonha junto, é realidade. Então, o mais importante, vem participar você também dessa construção, é uma construção coletiva. O que foi escrito aqui não foi obra minha, da Cristina, da Bárbara, do Marco Aurélio, da Danúbia, da Denise, não, é obra de um conjunto de pessoas que está junto conosco, que está se agregando, e cada dia vem uma ideia nova que a gente vai somando, são pessoas que estão chegando, e todo mundo está chegando, e é isso, a construção coletiva. Amigo, individualismo só gera uma coisa, egoísmo. Vamos participar, vamos ser coletivos. A vida só vale a pena quando é participada com todos. Agradeço a você por ter estado com a gente, tá bom? E vote 50. Você vai votar no Marcelo e vai aparecer ali, mas é Prefeitura Coletiva de Ubatuba. Muito bom, gente. Alguém mais aí, quer gente. se despedir? O Marco, a Tudo Cristina certo. já se despediram, né? O Marco agora, né? Mas eu posso não me despedir despedi de ainda. novo. Então, Marco, fala aí as Eu não me considerações despedi, não. e despedidas aí. Mas eu venho convidar mais uma vez a todos, bater nessa tecla sempre. Somos muitos e somos plural. E gratidão a todos vocês que estão aí por trás de nós aí, né? E Danúbia, essa linda guerreira, professora que nos ajuda aí nas lives, e toda essa equipe linda que está aí por trás aí, que de repente vocês não estão vendo, mas estão junto. E venho convidar cada um de vocês, munícipes, que venha fazer parte da nossa equipe, porque nós somos um coletivo e nós estamos querendo uma democracia governamental, não um governo de benefícios próprios, individuais e sei lá o que mais que a gente pode falar a respeito do que está rolando por aí. Mas nós queremos mudar essa realidade. Então venham participar com a gente, venham participar da Prefeitura Coletiva de Ubatuba, votem 50, vamos mudar essa cidade, porque não é uma utopia, é uma realidade, e se a gente seguir as nossas leis e implantar a realidade daquilo que está lá, a gente vai fazer uma cidade maravilhosa, com amor ao meio ambiente, com amor aos munícipes e com dignidade a todos. Boa noite. Dignidade já. Beijos. Dignidade já. Eu vou me despedir. Muito legal. Ela pediu aqui, ela pediu para me despedir por ela. Denise deixou um beijo, agradeceu muito. E, infelizmente, a gente tem essa realidade no município, que é algo que a gente pretende resolver também. Vamos mudar isso também. Olha lá ela voltando, só para dar um tchau. Vem, Dê, dá um tchau. Porque está no nosso plano, hein? Colocar a internet funcional nesse município. Inclusão digital. Gente, eu também queria dar minha despedida para vocês, então, né? Beijos, agradecer a oportunidade aí de estar mediando vocês mais uma vez essas ideias e estar chegando de perto mesmo com essas ideias e passo o convite de novo para todos os meus camaradas, meus amigos, alunos, professores, né? Cheguem junto, porque eu mesma nunca tinha visto uma coisa tão próxima, né? Que seja verdadeiro, né? Que a gente consiga construir juntos cada vez mais, né? E que seja factível mesmo, né? Possível, né? É isso, né? Vamos se despedir, então? Tchau, gente. A mão direita. É possível. 50. É possível. Votem 50 aí, vamos transformar. Mas vem com a gente construir junto. Tem muito tempo até novembro ainda. Vem. Tchau. Beijo.